Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a reposição de mais uma aula do Habitudes, né? Essa aula tão importante que é a aula do termômetro e termostato. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você para fazer uma oração antes da gente iniciar essa aula. Eu vou fazer uma oração rápida aqui com você, mas tire um tempinho e faça uma oração antes. E também esteja com as suas apostilas em mão, tá bom? Esteja com a apostila aí em mão, para que você possa acompanhar tudo que a gente vai dizer, tá bom? Então vamos orar. Pai querido, nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha sobre nós, ó Pai. Nós possamos ser guiados por Ti, capacitados por Ti, mas principalmente, ó Deus, exortados por Ti. Nós queremos ouvir a Tua voz, a nos trazer tudo aquilo que podemos e precisamos melhorar. Nós queremos ser mais parecidos com o Senhor e refletir a Tua vontade, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor venha e que o Senhor nos abençoe nessa jornada. Nós somos gratos a Ti por tudo que temos vivido e por tudo que ainda vamos viver. Mais uma vez eu te peço, fala conosco, ó Pai. Obrigado pela tecnologia, por tudo que o Senhor tem feito, que de grande valia tem nos abençoado. Nós somos gratos a Ti, oramos no nome santo e bendito de Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos lá. Bom, nós tínhamos uma tarefa de fazer ali o nosso menininho ou a nossa menininha, onde a gente ia, né, se escrever ali Efésios 1 e 2, os demais textos também, mas focado mais em Efésios 1 e 2. E eu espero que você tenha feito essa dinâmica, ela tem essa tarefa, né? Ela tem a ideia de nos fazer refletir e entender quem somos. É importante que você pegue e fale para você, repita isso durante uma semana, mas também coloque num lugar onde isso fique visível e você sempre possa recorrer a isso, ok? Mas vamos para o que de fato interessa, que é o termômetro e o termostato, ou o termostato e o termômetro. Esse princípio, ele é bem interessante. Eu esperei que estava na página errada. E ele vai dizer o seguinte para nós: as pessoas são como termômetros ou termostatos. O que isso significa? Que ou elas irão simplesmente indicar a temperatura em torno delas, ou irão determiná-la. Primeira vez que eu entendi essa diferença foi nessa lição. Eu nem sabia da existência de um termostato, né? Nem tinha muita noção do que era isso. Mas essa lição me trouxe esse entendimento. E aí ele vai dizer para nós que ou a gente vai indicar a temperatura dos ambientes, daqueles locais que estão em torno de nós, ou nós vamos determinar, porque essa é a diferença do termômetro e do termostato. O termômetro é aquele que mede, é aquele que traz a informação daquela temperatura, mas em nada ele a afeta. Já o termostato, ele é aquele que gera uma temperatura diferente. Então, se você está com muito calor e liga o ar-condicionado, você diz ao seu termostato que você quer que ele leve o ambiente a 19 graus, a 20 graus, e assim ele vai proceder. Se você tem um freezer, uma câmera fria, você vai colocar uma determinada temperatura e o termostato vai levar aquele produto, aquele ambiente, aquela geladeira, aquela câmera fria a essa temperatura. Se você vive num país de muito frio, né, e aí você precisa ter um aquecedor na sua casa, você vai colocar uma temperatura e o termostato vai fazer com que o ambiente fique naquela temperatura. Então isso é muito importante para a gente entender sobre a nossa vida e sobre o que nós temos feito. Nós somos aquele que reflete a temperatura do ambiente. Então minha família é uma família de um determinado jeito, e quando eu estou com ela, eu reflito aquilo, eu ajo em conformidade com aquilo. Eu vou ao ambiente religioso, eu ajo conforme as pessoas do ambiente religioso. Eu estou no trabalho, eu ajo de uma determinada forma. Como é que é isso? Claro que nós agimos diferentes em lugares diferentes, porque o ambiente, a situação precisa disso, mas em essência nós somos a mesma coisa. Em princípio nós somos a mesma coisa. Nós não somos rude num lugar e no outro não. Então em essência nós somos a mesma coisa. O que muda é que às vezes a conversa, a proposta do ambiente, ela vai ter uma situação diferente. Mas em essência nós somos exatamente a mesma pessoa. O que nós não podemos é mudar em essência. Como se nós tivéssemos princípios diferentes em lugares diferentes. Então, se eu estou na faculdade, eu vou agir de uma forma. Se eu estou na escola, eu vou agir de uma forma. Quando eu estou em casa com os meus pais, eu vou agir de outra forma. Isso não pode. Por quê? Porque nós precisamos ser alguém que determina as temperaturas independente do ambiente. Então, nós não somos afetados pelo ambiente, mas pelo contrário. Vai chegar um momento em que nós vamos afetar todos os ambientes em que convivemos. E aí vai dizer como que a gente faz isso. Da seguinte forma: para a gente chegar a ser um termostato, o líder, nós, estabelecemos valores e princípios de vida e damos o exemplo para que os outros vivam da mesma forma. Ele exerce influência sobre os outros ao invés de se deixar influenciar por eles. Então, como que a gente vai ser um termostato?
tendo estabelecido princípios e valores. E viver esses princípios e valores ao ponto de sermos um exemplo para que os outros também vivam isso. Então, automaticamente, ele está pressupondo que você viva já os seus princípios que você estabeleceu. Então, princípio não pode ser um discurso que eu tenho. Princípio tem que ser uma atitude que eu viva todos os dias da minha vida. Tá? Eu gosto de fazer a diferenciação entre princípios e valores. Para mim, princípio é aquilo que é base. Porque eu sempre lembro da frase da palavra de Deus dizendo: no princípio criou Deus. Princípio para mim é base, é motivação, é o que leva a. E valores é tudo aquilo que eu valorizo, é tudo aquilo que eu dou tempo, que eu dou crédito, seja financeiro, seja de tempo, seja de energia. Então, eu valorizo o curso Habitudes, a ponto de eu dar o meu tempo, a minha energia, a minha inteligência em prol disso daqui. Certo? Então eu valorizo isso, eu valorizo o seu conhecimento, eu valorizo a sua vida, eu valorizo a sua melhora, o seu desenvolvimento. É por isso que nós estamos aqui. Porque há um valor nisso. Mas nós também podemos valorizar pessoas, família, dinheiro. Muitas pessoas valorizam dinheiro e muitas pessoas têm vergonha de dizer isso. Então a gente conhece várias pessoas que sempre diz que família vem em primeiro lugar, família é um valor, mas quando ela tem a oportunidade de trabalhar mais e consequentemente receber mais, ela aceita por causa do dinheiro. E aí ela passa cada vez menos tempo com a família. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos dizendo. O nosso discurso sem a nossa atitude, ele é inválido, ele é ineficiente e leva os outros a nos ver como uma pessoa hipócrita, mentirosa. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Quais vão ser os nossos princípios e valores? Nós vamos precisar estabelecê-los, vivê-los e ser exemplo de como viver eles. Então quando as pessoas quiserem saber como é alguém que ama o próximo, ela vai ter que olhar para nós e descobrir isso. Essa é a ideia principal dessa lição, nos levarmos a ser uns exemplos dos princípios que estabelecemos. Beber água. Hoje está bastante calor, viu, gente? O ventilador tá ligado, deve estar até fazendo barulho, mas não tem problema não, o importante é o conteúdo aqui, tá? A ponto de que vai acontecer? Quando a gente ser esse exemplo, nós vamos influenciar as pessoas, tá? É muito importante a gente entender, gente, que a gente precisa ser influência e não influenciado. Claro que existem pessoas que vão nos influenciar, mas somente com a nossa permissão. Nós vamos ter a intenção de ser influenciado por essas pessoas. Então nós vamos permitir que isso aconteça. Nós não vamos nos deixar influenciar por simplesmente, naturalmente, e porque simplesmente a pessoa falou, eu acredito. Não. Nossa, que legal, essa pessoa ela tem uma postura muito interessante em determinado ambiente. Eu vou copiar ela. Olha, eu gosto muito do seu jeito, gostaria de aprender mais com você. Você vai seguir a pessoa na internet e falar, bom, essa parte aqui eu vou aprender com essa pessoa. Então, você não está sendo simplesmente influenciado, mas você está exercendo ali a oportunidade de aprender com aquela pessoa e dela ser uma influência na sua vida. Isso não foi aleatório, isso não foi impensado, mas foi intencional. Então, quando nós nos tornamos um termostato, a nossa vida ela é baseada em intencionalidade. Nós fazemos praticamente tudo com uma determinada intenção. E isso é muito importante. Ok? E precisamos tomar cuidado se nós estamos sendo influenciados pelos outros, porque muitas vezes na rotina, no dia a dia, o ambiente nos influencia. Conversas torpes, músicas, programas de televisão, ideias modernas, né? Estão nos influenciando muito. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso e precisamos sempre voltar à palavra de Deus. Inclusive tem um versículo aqui vai falar sobre isso, que diz assim: e não vos conformeis a este mundo ou a este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então vai dizer para nós o seguinte: não se conforme com o mundo, ou seja, não seja conforme o mundo, nos moldes do mundo. Eu gosto sempre de usar essa ilustração e sempre uso ela da massinha de modelar da criança. Então a criança está brincando e ela tem um molde de coração, ela tem molde de estrelinha, de xizinho, de várias coisas. E aí ela coloca aquele molde e ela encaixa a massinha ali e aí ela tem uma massinha no formato de coração, uma massinha no formato de estrela. Isso é um molde. E isso é ser conforme. Ela se tornou conforme a forma que ela aplicou ali. No caso da massinha. E aí tá dando para nós não sermos assim com o mundo. Não deixar que o mundo vá aplicando em nós moldes. Mas para isso acontecer, o que a gente precisa fazer? Transformar pela renovação da nossa mente. Então nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Como é que a nossa mente vai ser renovada? Ela precisa ser limpada, ela precisa ser transformada pela palavra de Deus. Então a gente precisa estar constantemente ouvindo, lendo,
estando debaixo da palavra de Deus, para que assim nós vivamos conforme a vontade de Deus, que é boa, é perfeita e é agradável. Então a gente precisa ter essa consciência. Será que o mundo está me contaminando? Eu vou dar um exemplo clássico que acontece muito hoje. As pessoas, mesmo os cristãos, não estão querendo tendo filhos ou ter poucos filhos. Afinal de contas, filho é gasto. Eu não estou dizendo que filho dá gasto, porque todos os seres humanos dão gastos. Todos. O que eu estou dizendo é que isso é uma mentalidade que foi colocada de forma sutil, inclusive a própria lição cita Marx. Então essa mentalidade está entrando na igreja. Porque não é uma mentalidade de Cristo, porque Cristo ele vai nos capacitar diante de tudo aquilo que ele nos der. E se você conviver com pessoas que têm vários filhos e não têm essa mentalidade, você vai ver que eles não têm falta de nada. Porque filhos para ele é um ser humano a ser instruído, a ser guiado nos caminhos do Senhor e não alguém que gera gastos. Então tome cuidado com a mentalidade que você tem. Não me interessa o teu discurso, não me interessa o que você fala. As suas atitudes ditam os seus princípios e os seus valores. Porque é nelas que nós vemos eles manifestos. Então tome cuidado com essas coisas que o diabo tem colocado na mente do povo, principalmente se você é cristão, ok? Vamos dar continuidade. Nós temos uma dinâmica bem interessante. Eu peço que você faça ela. Qual é a dinâmica? Você vai pegar uma folha de papel e vai escrever vai cortar ela em 6. Como é que eu corto uma folha de papel em 6? Deixa eu pegar uma folha aqui, um segundo, please. Você vai pegar uma folha de papel, certo? E aí você vai dobrar ela assim, ó. Certo? Aí você amassa para ela ficar em 3 e depois você dobra ela no meio, que aí ela vai ficar em 6. E aí você recorta ela, certo? E aí você vai ter 6 partes. O que você vai fazer? Você vai escrever cada uma dessas partes. Em cada uma dessas partes, perdão, você vai escrever alguma coisa. Seja um sonho, uma pessoa, um valor, um princípio, mas tem que ser as 6 coisas mais importantes. Então pense nas 6 coisas mais importantes da sua vida e escreva cada uma delas num papel, certo? O que nós vamos fazer depois disso? Nós vamos meditar na real importância delas e você vai amassar e jogar cada uma delas fora. Fernanda, eu preciso jogar todas fora? De preferência sim, eu prefiro que você jogue e que você sinta essa dor, esse lamento de jogar as 6 coisas mais importantes fora, porque aí vai vir a nossa reflexão, ok? Se você for fazer a dinâmica, pause, escreva, jogue fora e volte aqui, porque eu já vou dar a explicação, tá bom? E aí tem uma pergunta, foi difícil? Provavelmente sim. Por quê? Porque são as 6 coisas mais importantes. Não são as 6 coisas aleatórias, são as 6 coisas mais importantes da sua vida. E aí temos 3 reflexões diferentes, mas não opostas, ok? Mas complementares. Primeira delas. Será que nós não estamos deixando as pessoas fazerem a mesma coisa com os nossos sonhos? Com aquilo que você colocou no papel? Acabamos abrindo mão dos nossos sonhos, valores ou o que a gente tenha colocado pela pressão de fora? Então a primeira reflexão é, será que você não tem deixado os outros fazer isso, fazer você jogar essas coisas fora? Segunda reflexão, será que nós não estamos sabotando nós mesmos? Os nossos sonhos, valores, princípios, o que você tenha colocado no papel? Às vezes, por uma dificuldade, pela correria do dia a dia, a gente acaba deixando essas coisas passarem. Então a gente precisa refletir sobre isso. Primeiro, será que os outros não estão fazendo isso comigo? Ou será que eu mesmo não estou sabotando sonhos, aquilo que eu posso ter? Às vezes nós abrimos mãos pela correria, dando desculpas, não temos tempo, não temos isso, não temos aquilo. E precisamos tomar muito cuidado com isso, ok? Por último, não menos importante, será que nós não estamos fazendo a mesma coisa com as outras pessoas, levando elas a jogarem os seus sonhos, valores? Às vezes alguma pessoa vem toda animada a contar algo, deixa eu subir aqui, e jogamos um balde de água fria, ou falar de um sonho e só mostramos a elas as dificuldades. Então a gente também precisa refletir se nós não estamos fazendo isso com os outros. Eu gosto da seguinte frase: você pode dizer para uma pessoa que o castelo de areia dela não está bom, que ela talvez não vai ganhar o concurso. O que você não pode é meter o pé no castelinho de areia dela e derrubar tudo. Dizer para uma pessoa que o castelo de areia dela não tá tão bom, que assim às vezes não vai dar certo, que ela precisa tentar outras técnicas, outras coisas, procurar outras formas, beleza, eu não acho errado. Mas destruir o castelinho de areia de alguém só porque não tá bom é errado. E eu acho que é exatamente isso que isso quer dizer.
Cuidado para você não vir e destruir os sonhos das pessoas só porque você acha que é difícil. Explique o seu ponto. Olha, eu acho que é bem difícil conseguir isso. Mas não é impossível porque outros já conseguiram, porque você tem Deus do seu lado. Eu não sei o que você vai dizer para a pessoa, mas não diga a ela que é impossível, porque nada é impossível. Nada é impossível. Então simplesmente mostre a realidade de uma forma que não venha abalar ou destruir, mas venha trazer conhecimento. Então, relembrando as 3 coisas. Primeiro, será que você não está deixando os outros te pressionar e jogar essas coisas fora? Vou dar os meus exemplos. Eu coloco Deus, família, ministério, conforto. Eu amo o conforto, valorizo o conforto. A verdade, eu gosto que a verdade é algo muito importante. O que mais que eu coloco? Bom, eu não lembro, mas enfim. Pelo menos 5 coisas eu falei aqui. Então, muitas vezes a gente pode estar jogando Deus fora. Porque a rotina, porque a pressão, porque os comentários. Às vezes nós podemos estar jogando o nosso ministério fora. Porque as pessoas estão validando ele ou não. Ou porque nós não estamos querendo trabalhar naquilo. Eu não sei qual é a sua desculpa. Eu não sei o que você tem falado. Mas você precisa parar e refletir sobre essas 6 coisas. E se algo tem as impedido de prosseguir na sua vida. Porque se algo tem a impedido, pode ser por uma dessas 3 coisas. Os outros, você, ou você pode estar fazendo isso com as outras pessoas. Tome cuidado e reflita sobre isso, ok? Vamos dar continuidade. Aqui tem a seguinte afirmação. Possuir um conjunto de valores é como ser guiado por uma bússola moral interior, que nos direciona em cada tomada de decisão. E aí tem 2 exemplos que a própria apostila traz para nós. O primeiro deles é Jesus Cristo e o segundo é Billy Graham. A apostila fala um pouco sobre Billy Graham. Um homem que era honesto, independente do ambiente, independente de onde ele estivesse. E Jesus Cristo, da mesma forma, nós vemos na palavra de Deus, que Deus, ele é Jesus, né? Tem uma coerência incrível em tudo que ele faz, e ele se entrega aos seus princípios, os seus valores e vive por eles. Todo mundo pode querer apedrejar uma mulher, mas aí ele vai apresentar os seus princípios. Ele vai apresentar o seu valor. Essa vida é válida. Eu sei que essa é a lei de Moisés, mas ele vai fazer uma pergunta. Quem aqui que não tenha pecado, seja o primeiro a tirar pedras? Jesus não diz que aquilo é errado, Jesus não diz que aquilo não deve ser mais feito. Ele apenas nos traz ao entendimento. E isso nos faz refletir. Então Jesus é um cara que tem princípios e valores, porque ele não age apenas com essa mulher, mas ele age em várias outras circunstâncias. E aí a gente precisa tomar isso como exemplo. Mas eu quero focar aqui com você que possuir um conjunto de valores é como uma bússola. O que é uma bússola? Eu não entendo muito, mas o pouco que entendo vou tentar trazer aqui a vocês. Ela é um objeto que por algum motivo, não sei explicar ao certo, marca sempre o norte. Então, ela não marca onde você está indo, de onde você veio ou onde você quer ir. Ela marca apenas uma direção, que é o norte. Mas, a partir dessa direção, a partir de saber aonde é o norte, você consegue saber onde é o sul, o leste e o oeste. E assim, você consegue se guiar. Se você está indo para o sul, quando você pega a bússola, você sabe onde é o norte, consequentemente, você sabe onde é o sul. E assim é a nossa vida quando temos esse conjunto de princípios e valores. Por quê? Porque nós sabemos o nosso norte, nós sabemos a base que está nos guiando para as demais coisas. Então, quando eu vou tomar uma decisão, eu tenho um norte daquilo que eu vou aceitar, daquilo que eu posso fazer ou não fazer. Quando eu tenho uma proposta de emprego, quando eu vou entrar num relacionamento, quando eu vou tratar com as pessoas, a forma de falar, a forma de agir, quando eu tenho um problema para resolver. Tudo isso eu vou ter um norte que me traz base, que me traz entendimento daquilo que deve ser feito ou não. Então, quando eu tomo decisões a partir disso, eu sempre vou basear nos meus princípios e nos meus valores. Se aquilo corrompe os meus princípios e os meus valores, eu não vou fazer. Não é uma rota, não é o caminho pelo qual eu quero seguir. Certo? Então, a gente precisa ter isso como uma base e ter esse entendimento na nossa mente. Para que toda vez que nós precisarmos fazer algo, isso precisa estar embasado nos nossos princípios e valores. E se nós somos cristãos, a palavra de Deus deve ser essa bússola e deve ser o nosso norte, ok? Bom, nós temos filmes para ver. Esse filme é Duelo de Titãs. Essa cena é onde 2 jogadores, um deles é o capitão, o outro é o Julius, que é como se fosse o capitão dos negros, porque neste filme ele demonstra uma segregação, ou seja,
acredito que essa seja a palavra, né? Negros e brancos viviam de forma separada, mas a faculdade deles decidiu juntar brancos e negros e dar início a essa segregação. E aí nessa faculdade eles estão vivendo esse período, né? E eles não percebem, o rapaz, que é o capitão do time, ele não percebe que é um preconceito da parte dele. E o outro rapaz não percebe que está agindo como um termômetro, refletindo esse preconceito e vivendo a vida de uma forma amena do aquilo que ele poderia viver. Então nós vamos assistir essa cena, ela tem um diálogo sensacional. Mas como você vai assistir? Eu não vou colocar aqui porque normalmente pode ser que o YouTube bloqueie. Então a gente já acostumou nas aulas. Você vai pausar e você vai assistir a cena. E aí você vai fazer a sua própria reflexão. Depois você volta aqui. Então marca a minutagem, assiste e volta. Vai ter outros filmes. Se você quiser ver toda a explicação e assistir tudo depois, não tem problema, tá bom? Desde que você fique com a mente ali. Perdão. Desde que você esteja com a mente naquilo que a ação quer dizer pra você, não tem problema, tá bom? Só não pode esquecer de refletir sobre o filme. Eu vou deixar os links aqui na descrição dessa aula pra vocês irem, tá bom? Basicamente, deixa eu só dar uma explicadinha, né? Tem algumas frases muito interessantes e vale a gente analisar. Porque o que acontece? Julius está sendo apenas um termômetro, né? Mas ele declara, eu estou apenas refletindo a liderança. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, porque às vezes o ambiente vai nos fazer agir de uma determinada forma, mas ele deveria agir como um termostato. Independente do que os outros estão fazendo, independente do que os jogadores brancos estão fazendo, ele deveria se portar com o melhor que ele tem dentro dele. E eu estou dizendo isso para que nós também tomemos cuidado. Perdão, gente. O ventilador tá nas minhas costas e está fazendo eu ficar com a garganta ruim. Ah, perdão. Vamos lá, continuando a explicação. Perdão aqui pela pausa, tá? Como eu estava dizendo, às vezes o ambiente contamina a gente e a gente apenas reage a ele. E nós precisamos tomar cuidado, porque nós precisamos sempre agir. Então o que acontece muito, que eu escuto muito dando curso. As pessoas falam assim, mas fulano me tratou de tal jeito, então eu vou tratar ele de tal jeito. Em vez de agir conforme os seus princípios, você reage àquilo que o fulano fez. Então isso é um perigo que a gente corre e a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Não reaja aos ambientes, mantenha-se intencionalmente vivendo pelos seus princípios. Se alguém gritou com você e você não quer gritar com aquela pessoa, você tem como princípio não tratar as pessoas desse jeito, não faça isso, mesmo que ela grite com você. Eu sei que isso é difícil, isso é complicado, mas tome cuidado. Tem algumas outras reflexões pro filme, mas aí eu vou deixar você assistir e tirar as suas próprias conclusões, ok? Depois nós temos uma cena, deixa eu passar aqui. Oh, Jesus. Aí. Nós temos essa cena maravilhosa, a cena de imitose dos barbichas, tá? É uma cena divertida, que vai falar aí um pouco sobre imitação. Então as pessoas começam a se imitar e no final ela já nem sabe mais quem começou a imitar quem, porque não dá pra descobrir de onde veio, né? E nós vemos isso acontecer muito hoje em dia. A gente vai fazendo as coisas e já não sabemos mais por que fazemos, ok? Então eu vou dar um exemplo clássico que eu dei em aula pra vocês. Tinha um cara que ele, um rapaz, casou com uma moça, e aí eles foram fazer um pernil para uma festa de família. E aí a moça cortou uma boa parte do pernil e só assou uma pequena parte. E ele, indignado assim, meio questionativo, falou, meu bem, por que você fez isso com o pernil? Por que cortou o pernil desse jeito, né? Ela falou, não, é tradição de família, minha mãe sempre fez assim. Aí ele chegou para a sogra e falou, sogra, por que a senhora faz o pernil dessa forma? Corta, né? Toda essa parte, desperdiça, tudo isso. Ela falou, não, eu aprendi com a minha mãe sempre fez assim. E aí ele chega, né? Vó, por que a senhora faz o pernil desse jeito? Né? Cortando, desperdiçando grande parte. E ela falou, olha, eu aprendi com a minha mãe. E aí ele chega, né? Na monarca ali, né? Na tataravó. E diz, né? Na bisavó, falei errado. Bisa, por que a senhora faz assim? Ela disse, olha meu filho, quando a gente, né, tinha filhos e tal, a gente não tinha uma vasilha muito grande. E aí para poder caber no forno, eu cortava ele e fazia essa parte, né, porque não cabia. Então fazia essa parte, depois usava outra parte de outra forma, né, em outra comida. E aí ele falou, sério, Bisa? Ela falou, sério. E aí ele vem questionando todos os outros ali, dizendo, vocês nunca se questionaram, né? E aí a sogra, a avó, a esposa, né? Nunca tinham questionado isso. E faziam isso como se fosse a coisa mais certa,
né? E aí ele traz a reflexão de que nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes na nossa vida nós estamos fazendo coisas automáticas só porque aprendemos a fazer. E eu gosto muito de trazer o seguinte questionamento: a sua religião, o Deus a quem você serve, é o seu Deus ou é o Deus dos seus antepassados? Não que seja um problema ser Deus dos seus antepassados, no sentido de o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas se ele não se tornar o seu Deus, como ele se tornou para Jacó, como ele veio ser para José e como ele foi para Isaac e Abraão, não faz sentido. Porque ele precisa se tornar o meu Deus. Eu preciso saber defender a minha fé. Eu preciso saber por que eu sou o que eu sou. Então tem pessoas que são católicas, são pessoas que são cristãs, são pessoas que de diversas religiões e não sabem dizer o porquê, cresceu num lar cristão, simplesmente começou a ir para a igreja, e aí na juventude ela não tem firmeza, ela não tem base para decidir, para fazer escolhas, ela não tem uma bússola, porque muitas vezes ela apenas está seguindo, ela apenas está imitando aos demais. Então, eu estou usando a religião como um ponto aqui, Cristo como um ponto, mas você pode aplicar isso em qualquer área da sua vida, tá bom? Lembrando que o link para ver está na descrição. Vou só passar aqui. E aí tem toda essa reflexão dessa cena. Bom, aí uma pergunta. Por que muitas pessoas continuam sendo como termômetros, apenas imitando e reagindo aos demais? Como romper com isso? Você pode fazer sua própria reflexão. Nas aulas nós temos um costume muito grande de as pessoas trazerem muita questão de aceitação. Todo mundo quer ser aceito no grupo, por isso apenas faz o que o grupo e todos ali estão fazendo. A gente lembra, eu pelo menos lembro da época da escola, tinha os emos, tinha os, hoje em dia os funkeiros, tinha os roqueiros, tinha o pessoal do pagode, era meio que dividido por estilo musical. Hoje eu não sei se ainda é assim, parece que tá todo mundo ouvindo a mesma, com todo respeito a quem gosta, ou não, porque eu acho que nem merece, mas é uma porcaria de música, né? Mas na minha época tinha essa diversidade. Hoje em dia acho que escuta tudo mesmo, a mesma jossa, para não falar outra coisa, né? Mas enfim, temos vários motivos: acomodação, preguiça, medo da responsabilidade, várias opções do porquê as pessoas fazem isso. Mas como que a gente rompe? Tem alguns fatores importantes: identidade, saber quem nós somos, né? Inventário pessoal, ter esse conjunto de princípios e valores, ter base, saber como viver, ter esses princípios para que as coisas e as circunstâncias não nos afetem, mas nós permanecemos independente delas. E eu acho que essas duas coisas foi o que a gente mais comentou, tá bom? Ter identidade e ter princípios e valores, ter esse norte para não ser guiado por aquilo que estão nos dizendo, mas saber para onde nós estamos indo e onde queremos chegar, ok? E aí tem essa imagem aqui, eu vou ficar no meio para dar certo. E aí, quem é você? Camaleão ou leão? Termômetro ou termostato? Em Cristo somos mais que vencedores. Por que essa imagem está aqui? Porque ela é ótima para nos trazer a reflexão. O camaleão, ele se adapta, ele se camufla em qualquer ambiente, ao ponto dele se tornar imperceptível. Se tiver um camaleão aí do seu lado agora, talvez você não saiba. Mas, se do contrário tivesse um leão do seu lado, você com certeza saberia, e provavelmente ele iria mudar a temperatura do seu ambiente, porque você iria correr, né? A não ser que você seja doido ou que você, né, já tenha alimentado muito o seu leão, né? Mas, enfim, o leão, ele é leão. Não importa se ele está na selva, no zoológico, se você soltar ele no center shopping, né? Ele vai continuar sendo um leão e todos vão se adaptar à temperatura dele, não é mesmo? Por quê? Porque ele não muda, ele não se camufla, ele é o que ele é. E assim temos que ser nós, independente dos ambientes. As pessoas têm que ter certeza dos nossos princípios e valores, têm certeza da forma que nós vivemos. Elas têm que ser instintivamente moldar o tratamento, não no sentido de soberba, tá? Mas no sentido de respeito conosco, porque sabe dos nossos princípios e valores. No nosso trabalho, as pessoas precisam deduzir as escolhas que nós fazemos, porque elas já sabem quais são os nossos princípios e os nossos valores. E esse tipo de coisa, muito provavelmente, nós não faremos. Isso precisa começar a ser incrustado na nossa vida e naqueles que convivem conosco. Ok? Bom, aí tem o vídeo do Menininha Árvore. Eu também vou deixar aqui na descrição, mas eu já vou compartilhar o que é o vídeo, tá bom? Então, ou você vai ter spoilers, ou você passa, vê e volta. Esse vídeo tem uma árvore no meio do caminho. É um vídeo indiano. A imagem não é muito boa, mas aí tem um menininho. Tá todo mundo reclamando da árvore. Começa a chover, ninguém mais sabe o que fazer. O menininho, de repente, chega, encosta na árvore e começa a supostamente fazer o movimento de empurrá-la. Por que supostamente? Porque apesar dele fazer força, ele não consegue mover uma grama da árvore. E aí,
Passa um tempo, a molecadinha que estava ali vai lá ajudar ele a empurrar essa árvore. E por conta disso, todos vão sendo mobilizados a ir lá e ajudar a tirar a árvore do meio do caminho. Qual é a reflexão desse vídeo? Aquele menino, ele não teria nenhuma capacidade de empurrar aquela árvore. E talvez a gente possa pensar, já que não tem a capacidade, por que ele iria lá fazer? Mas a atitude de se esforçar para leva ele a influenciar todos aqueles que estão ao seu redor. E através da sua influência, ele consegue mudar a situação do ambiente e fazer com que aquela árvore saia. E aí nós trazemos isso para nós. Muitas vezes o nosso papel, a nossa atitude não vai gerar a transformação de arrancar a árvore do lugar. Mas a nossa influência, através dessa atitude, dessa postura, vai mobilizar a ponto de, em um determinado tempo, aquela árvore ser tirada do lugar e o ambiente ser completamente mudado. Então você pode aplicar essa analogia para a sua vida, para os seus ambientes, mas nós precisamos entender que mesmo que nós não tenhamos força suficiente para mobilizar o todo, nós não podemos deixar de fazer a nossa parte, ok? Deixa eu passar aqui. E nós temos o nosso Consultando a Bíblia, onde nós temos o texto e o compartilhar, tá? É muito importante que você compartilhe, não tem muito o que eu trazer aqui, porque normalmente a gente compartilha em aula, mas eu vou só pincelar aqui, tá bom? Vai trazer o versículo, né, do Senhor, Senhor, e aí vai perguntar, a primeira pergunta não tem linha, que tá aqui embaixo, vai dizer assim, ó, como podemos chamá-lo Senhor, Senhor, e não vivermos segundo os valores que ele estabeleceu para nós? Acho que tem até aqui. Porque existe a diferença, um abismo entre o que falamos e o que fazemos? A resposta é muito simples, porque é muito mais fácil falar do que fazer. Chamar Senhor, Senhor, todo mundo chama, todo mundo levanta as mãos, mas viver como se ele fosse Senhor da nossa vida, aquele a qual nós devemos obediência e até mesmo, como diz Paulo, sermos escravos dele, muitas vezes nós não fazemos, tá? Falar é fácil, fazer é difícil, por isso que muita gente fala, pouca gente vive, tá? A segunda pergunta traz a diferença, né, entre os dois homens que construiu a casa sobre a rocha areia, um praticou, o outro não. A casa caiu, o outro não. E aí, o que isso nos ensina acerca de termômetro e termostato? Que quando nós vivemos apenas do que falamos, somos um termômetro. Mas quando nós falamos e vivemos, nós vamos mudar os ambientes e a nossa estrutura vai permanecer firme. Ela não vai ser abalada porque ela tem base. A base é aquilo que mantém a estrutura. Se nós fazemos sobre areia, provavelmente vamos ter uma queda. Mas se construímos sobre a rocha, que é a palavra de Deus, é o próprio Cristo, nós não vamos nos abalar. Tem a história da garotinha trazendo a reflexão sobre sermos oco, que as pessoas não olhem para nós e nos veem alguém sem essência, mas que ao nos vermos elas possam dizer, essa pessoa é uma pessoa de princípios e valores, ok? E aí, pra gente se avaliar se a gente mais reage ou age, porque termômetro reage, termostato age. Então, quando alguém grita comigo, eu já dei esse exemplo, se eu não gritar, eu estou agindo, mas se eu gritar de volta, eu estou reagindo. E tem várias opções de reação, né? Se as pessoas são legais comigo, eu sou legal com ela. Eu estou reagindo à pessoa. Então, o poder de como eu vou agir está na pessoa, não em mim. Se a pessoa me der bom dia, eu dou bom dia. Então, o poder está na pessoa e não em mim. E nós precisamos tomar cuidado para que nós não para não darmos poder aos outros de fazer como a nossa vida vai ser. Mas que nós possamos ter nas nossas mãos esse poder, agindo sempre como um termostato, ok? E aí nós temos o nosso Praticando a Verdade, que é para você ler, porque ele vai ter dicas de como você fazer a sua lista de valores e princípios. Não faça uma lista extensa, faça uma lista pequena, mas de coisas que você verdadeiramente vai praticar na sua vida. Tá? Se avalie se você está fazendo essas coisas. Se não está fazendo, por que você não está fazendo? Reflita sobre isso e a partir de agora comece a praticar. Antes você não sabia, agora você sabe, então não seja negligente, tá? Tem duas opções aqui, a de baixo é para fazer sobre uma empresa. Você não tem obrigação, você não precisa fazer ela para a próxima aula. Ela é livre para você fazer se você quiser, ok? Próxima lição, Casa dos Espelhos, e eu espero ver você lá. Deus abençoe e até a próxima.